Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Já estamos naquele que nós chamamos de o nosso melhor dia. Graças a Deus, hoje é domingo, muito bom, aqui no Rio de Janeiro, um belo dia, um dia muito bonito. Seja bem-vindo todos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que está nos assistindo por essa gravação. Desde já receba aí a minha gratidão por estar aqui nos assistindo. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo também, muito obrigado. Meu nome, para você que ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Um abraço aí para meu amigo Dino, já está aí presente, abençoado com todas as bênçãos, orgulhoso de ti, pela palavra que você trouxe ontem, pelo seu zelo, pelo seu carinho com o nosso Pai. Muito obrigado. E o nosso assunto aqui, como também foi o assunto do abençoado Dino, não poderia ser outro, né, abençoado? Nosso assunto aqui é o Evangelho da Incircuncisão. O Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado por Deus unicamente ao apóstolo Paulo. Esse é o nosso assunto aqui, escrito em 14 cartas, que está de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje que nós vamos tratar aqui se chama Os Judeus, os Gentios e a Salvação. Esse é o assunto que nós vamos tratar nessa manhã, alguns minutos aqui. Por favor, nos ajude a fazer com que essa palavra corra e seja glorificada. Compartilhe a mensagem nas suas páginas, com seus amigos, se essa palavra lhe fizer bem, né? Se te trouxer paz, trouxer alegria aí no seu espírito, compartilhe aí, né? Confira no Evangelho que nós estamos falando, e se for possível também, né? Se for possível, com muito carinho, com muito amor, peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos um canal aqui no YouTube chamado Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Tá? Pelo mesmo motivo, pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance os nossos irmãos que estão aí na religião, sendo enganados, assim como por muitos anos nós fomos enganados na religião, e o nosso desejo é também salvar os nossos irmãos desse engano, dessa mentira chamada religião, que prega a lei de Moisés. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar nos assistindo, nos acompanhando. Saiba que você é abençoado. A questão aqui não é que Deus vai te abençoar. Não, a questão aqui não é essa. Nem que Deus está te abençoando ou que Deus continue te abençoando. Não é nada disso. O Evangelho diz que você é abençoado. Deus já te abençoou com todas as bênçãos, nos lugares espirituais em Cristo Jesus. E a nossa oração não poderia ser outra, declara os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender isso, porque o nosso culto é com o entendimento, não é com obras. Nós trabalhamos com entendimento, com conhecimento. Entenda o que é o Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 12, ele fala, né? Rogo aos irmãos pelo culto racional, com raciocínio, com entendimento, com pensamento, tá bom? Abençoados com todas as bênçãos. Então vamos dar início aqui ao nosso tema aqui, ao nosso assunto, um assunto bem conflitante aqui, bem difícil. Eu até penso que das vezes que eu tive aqui, esse é um dos mais difíceis que eu vim tratar aqui, mas é um assunto que já vem me incomodando por algum tempo, e nós sentimos aqui no nosso coração, na nossa mente, de hoje tratar desse assunto com os nossos irmãos, tá bom? Os judeus, os gentios e a salvação. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, pega a sua Bíblia, acompanhe, abençoado. É importante você acompanhar quando alguém for pregar, principalmente o Evangelho da Incircuncisão, acompanhe com a sua Bíblia, anote, compare, não apenas fica ouvindo, engolindo tudo que botam para você ouvir, não. Compare, veja se está falando certo, está de acordo com o Evangelho da Incircuncisão. Efésios capítulo 12, nós marcamos o verso 13 e o verso 14, mas nós vamos ler aqui mais
uns versozinhos aqui a mais. Vamos começar no verso 11, que diz assim, ó. Portanto, apóstolo Paulo, portanto, lembrai-vos de que vós, falando com aquele povo, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos de homens. Verso 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação. Mas agora, o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, olha, em Cristo Jesus, vós que antes, aqueles que estavam lá com Paulo, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, abençoados, preste atenção nesses detalhes, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. E o verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E o verso 16, e pela cruz, veja, pela cruz, hein? Não é pela manjedoura não, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Verso 18, porque por ele ambos, preste bem atenção, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Só até aqui, só esse um trechinho um pouquinho maior para nos dar o melhor entendimento. Então, abençoado, veja bem, é um trecho da carta de Paulo aos Efésios. Nós lemos aqui um trechinho de que Paulo escreveu à igreja dos Efésios, uma igreja de gentios. Veja bem, Efésios era uma igreja de gentios. E Paulo aqui está falando do antes e do depois da cruz, dos gentios e dos judeus. O que aconteceu com os gentios antes da cruz, o que aconteceu com os judeus também antes da cruz e depois. Então, Paulo fala, ele traz a lembrança, olha o que ele trata aqui. Ele traz a lembrança que antes da cruz, ele chama de outro tempo. O tempo do apóstolo Paulo era depois da cruz. Então ele diz que em outro tempo, eles, os gentios que estavam ali com ele, eles eram chamados de incircuncisos na carne, pelos judeus que eram circuncidados. Os judeus chamavam os gentios naquela época de incircuncisos, porque somente os judeus poderiam fazer a circuncisão. E que antes da cruz, eles estavam sem Cristo e separados de Israel. Os gentios estavam sem Cristo, separados de Israel, eram estranhos, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação que estava aquele povo, os gentios daquela época. E mais na cruz, abençoados, é necessário que se entenda o antes e o depois da cruz. Mas na cruz, pelo sangue de Cristo, os gentios que estavam longe, aqueles que estavam lá antes da cruz, os gentios, agora não estão mais. Agora estão perto. É isso que está dizendo, é isso que está revelando aqui o apóstolo Paulo. Ainda diz mais, que Cristo é a nossa paz. De quem? Paz de quem? Dos gentios. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que justificados por Cristo ali na cruz, estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Não é que vai estar, não. Você já está em paz com Deus. Todo gentio, todo aquele que não é judeu, depois da cruz de Cristo, nós estamos em paz com Deus. Não temos nenhum problema com Deus. Você pode ter problema com o seu vizinho, pode ter problema aí com a sua esposa, com a sua mulher, com a sua sogra, mas com Deus você não tem problema. Você está em paz com Deus por causa do sacrifício de Cristo. E por causa desse sacrifício, houve uma unificação. Agora é só um povo.
Só um povo. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. A parede de separação, na cruz, ela foi desfeita. Não há mais. E que na cruz, Jesus de Nazaré, que foi a sua carne, a carne do Espírito, a carne de Deus, o véu que guardava o próprio Deus que estava ali, deu fim à lei de Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. E qual era o motivo dessa inimizade entre os gentios e os judeus? Era a lei de Moisés, assim fazendo a paz. Na cruz, Cristo aniquilou a lei de Moisés e acabou com a inimizade, reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando a inimizade. 2 Coríntios 5,19 diz que Deus, o próprio Deus que era Espírito, estava ali em Cristo, reconciliando com ele todos os filhos, não somente os judeus, não só os judeus, mas também os gentios, todos os filhos, não interessa onde estava o filho, se era um filho, na cruz ele foi reconciliado com Deus, por Cristo. Ele, Deus, o próprio Deus que é o Espírito, trouxe a paz aos gentios. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo, que estavam longe e aos judeus que estavam perto. Todos receberam a paz ali por meio de Jesus Cristo ali na cruz. Por ele, Deus, ambos judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Judeus e gentios, depois da cruz de Cristo, têm acesso direto ao Pai, pelo mesmo Espírito. Então, abençoados, eu penso que o texto explica tudo por si só. Só o que nós lemos aqui, que nós falamos aqui, explica o que nós vemos aqui falar nessa manhã. Explica tudo. Não precisaria nem falar mais nada, que o texto aqui, se você ler com os olhos iluminados, querendo entender, você vai entender que está tudo explicadinho aqui. Os judeus, os gentios e a salvação. Sabe que o propósito de Deus quanto à salvação, pessoal, era para judeus e gentios, para todos eles, e todos por fé. O Espírito, Deus não tratou com carne, Deus não trata mais com carne. O apóstolo Paulo, ele fala daqui por diante, depois da cruz, não se trata mais com carne. 2 Coríntios 5,7 diz que nós, o justo, aquele que foi justificado ali na cruz, tanto o judeu como o gentio, anda agora por fé e não por vista. Acabou aquele pacto de se andar por vista, agora se anda por fé. 2 Coríntios 5,7. É assim, abençoado, assim diz o Evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo, que depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, todos vivem por fé. E que Cristo juntou, que salvou judeus e gentios. Salvou a todos. É isso que diz o Evangelho da incircuncisão. Lá no livro histórico de João, no capítulo 16, no verso 12 e no verso 13, diz que Jesus, uma certa vez, ele falou lá com seus discípulos o seguinte: olha, eu gostaria de falar para vocês muitas coisas, eu gostaria aí de explicar, falar muitas coisas, mas eu não posso fazer isso. Por que ele não poderia fazer isso? Porque o pacto que ele estava era o pacto da lei de Moisés e não era um pacto de explicações, era um pacto de obras, teria que se fazer. Mas ele disse no verso 13 o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, porque não estava, esse Espírito da verdade que vai explicar para vocês toda a verdade, os conduzirá a toda a verdade. Foi isso que Jesus de Nazaré falou. Então, veja bem, tem aqui um ponto aqui que precisamos falar, um ponto muito importante. Até, na verdade, foi esse verso que nos levou a falar sobre esse assunto. Mateus capítulo 15, gostaria aqui de ler com os abençoados, o verso é o verso 24. Gostaria que você me acompanhasse aí, Mateus 15, verso 24. Um verso bem falado, muito falado nesses últimos dias, que tem me incomodado aí bastante, né? E vamos ler aqui Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 15, o verso 24. E ele, veja bem, ele, Jesus de Nazaré,
respondendo, disse, olha o que foi que Jesus disse. Jesus de Nazaré falando, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da casa de Israel. Então, Jesus aqui de Nazaré falou que ele foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece uma contradição com tudo que o apóstolo Paulo escreveu até agora aos Efésios, não é isso? Parece uma contradição. Então, porque, olha, esse texto aqui, Mateus capítulo 15, verso 24, é um verso que é tido como verdade absoluta por muitos. Por muitos. Eu tenho ouvido, graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de ouvir a muitos dos meus irmãos, né? Até mesmo aqueles que não pregam a graça, nós procuramos ouvir para ver como é que estão os abençoados que pregam o evangelho da graça. Graças a Deus já temos bastante irmãos que fazem esse trabalho, que não é fácil, abençoado, é muito mais difícil do que ser pregador lá da lei, muito mais complicado, muito mais difícil, mas temos muito, mas para muitos ainda, esse verso é tido como uma verdade absoluta, que diz que Jesus de Nazaré morreu apenas por Israel, porque somente eles, Israel, estavam debaixo da lei de Moisés. É isso que diz aqui o verso. E muitos estão pregando assim. E os gentios, aquele povo que não era judeu, os gentios, por não terem lei, não precisavam de salvação. Não precisavam de salvação. Somente os judeus, por estarem debaixo da lei de Moisés. Abençoados, veja bem. O nosso assunto hoje é bem curto, bem rápido. Veja bem, o trabalho, a manifestação de Jesus de Nazaré, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3:16, ele diz que Deus, que é o Espírito, se manifestou. Grande é o mistério da piedade. Deus mesmo, o Espírito, que se manifestou em um corpo de carne. E esse corpo de carne se chamava Jesus de Nazaré. Aquele que andava aqui nesse mundo, que foi visto por muitos, chamado Jesus de Nazaré, o corpo era Jesus de Nazaré, mas quem estava ali dentro era o Espírito, era o próprio Deus, era o Pai que estava ali. O Pai que estava ali. E o trabalho, a manifestação dele aqui, o que ele fez nesse corpo, foi apenas, abençoados, com judeus. Todo o serviço dele aqui, tudo que ele falou, tudo que ele andou, as obras dele aqui, foram todas com judeus. Por quê? Porque ele, Jesus de Nazaré, era judeu. Ele era judeu, ele não era gentil, ele era judeu. Ele estava debaixo da lei. Jesus de Nazaré viveu os seus 33 anos aqui, debaixo da lei de Moisés. Veio cumprir a lei e dar fim àqueles 613 ordenanças. Vamos aqui repetir, ó. Romanos capítulo 10, verso 4, diz: Cristo foi o fim da lei. Quando ele morreu ali, no sentido espiritual, ele acabou com a lei. Acabou ali. Para Deus não existia mais lei. Certo que no ano 70, com a derrubada do templo, o aspecto visível que sobrou, que se podia ver da lei de Moisés, que era o templo, também foi derrubado e definitivamente acabou a lei de Moisés. Então ele veio com aquele corpo morrer ali, salvou aqueles da maldição da lei. Por quê? Porque somente os gentios estavam debaixo da lei. Somente os judeus estavam debaixo da lei. Os gentios eram um povo separado do povo lá de Israel. Nunca estiveram debaixo da lei de Moisés. Então, como é que Jesus iria salvá-los de um pacto que eles não estavam? Não estavam. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que aos gentios nunca foi dado lei de Moisés. Nunca estiveram debaixo. Deus nunca julgou aquele povo pela lei, porque a eles não foi imputada a lei de Moisés, somente aos judeus. Agora, a missão de Deus no Espírito, a missão dele, a missão redentora, a justificação que ele alcançou ali na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição, foi para todos os filhos, tanto os judeus quanto os gentios. O Espírito, a carne, ela veio somente para os judeus ali. A obra que ele fez ali
foi no meio ali dos judeus ali. Não foi para mim. O que adiantou para mim ele ter multiplicado pães? O que adiantou para mim ele ter transformado a água em vinho? Não, mas agora, quando ele morreu ali naquela cruz, aí a minha história mudou. A minha situação, a minha posição diante dele mudou. O corpo de carne dele serviu para os judeus. Por isso que ele falou aqui em Mateus capítulo 15, no verso 24, que ele veio senão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ele era judeu e veio para Israel cumprir toda a lei de Moisés que estava debaixo daquela lei. Ele veio salvar os judeus da lei de Moisés, pois somente eles, os judeus, tinham lei. O gentio não tinha do que ser salvo, abençoado. Não poderia ser salvo de uma lei que eles não tinham. Podia, é como se, por exemplo, no tempo da princesa Isabel, que ela assinou ali a Lei Áurea, ela só alcançou quem? Os escravos. Quem não era escravo foi salvo com essa lei, a Lei Áurea? Claro que não era escravo. Somente aqueles que eram escravos. Da mesma maneira, a lei de Moisés só poderia ser salvo dessa lei aqueles que estavam debaixo da lei, que eram os judeus ali daquela época. Os gentios, todos os gentios, de antes e depois, foram justificados por fé. Justificados por fé, com a obra da cruz, da desobediência de Adão. Todos, abençoados, vejam bem, todos sem exceção, foram alcançados por Adão, tanto os judeus quanto os gentios. Olha aqui, vamos ler aqui o que diz o apóstolo Paulo, não é isso? Romanos capítulo 3, o verso 23 e o verso 24. Eu tenho certeza que você conhece esse verso aqui, mas vamos ler, diz assim, ó, porque os judeus pecaram. É isso que está escrito aí? Não, todos pecaram. E Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, para a igreja de gentios. Não está escrevendo lá para os judeus. Ele está escrevendo para os gentios. Ele diz, porque todos pecaram, todos desobedeceram. Está falando da obra de Adão. E destituídos estão da glória de Deus. De Adão para frente, depois que Adão desobedeceu, todos estão debaixo dessa desobediência. E o verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, que começou ali na cruz, não começou na lei de Moisés. A graça de Cristo começou ali na cruz, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, abençoados, todos desobedeceram e foram destituídos, todos, judeus e gentios, sendo todos justificados por Cristo. Adão, quando Adão desobedeceu, foi bem antes da lei. O pecado está, Paulo fala em suas cartas, que o pecado está desde antes da cruz, desde antes de Moisés, desde lá do jardim, lá o pecado já estava. Adão já havia matado toda a humanidade, todos. Olha, vamos ver aqui, vamos avançar aqui mais um pouquinho a respeito desse assunto, sobre judeus, gentios e a salvação, para que você entenda que mesmo sendo só os judeus que receberam a lei e que foram salvos da lei, tanto os judeus como os gentios tiveram participação nessa salvação. Veja aqui, vamos ler o que disse aqui o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse aqui que andou com Jesus de Nazaré. Pedro era lá um cabeção lá, né, um dos principais, né, um dos colunas lá dos apóstolos, lá, um dos líderes. Ele andou com Jesus de Nazaré e ouviu, veja bem, abençoados, ele ouviu falar ele ouviu Jesus falar que veio salvar tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus falou em Mateus 24 aqui, Pedro estava presente e Pedro ouviu. E veja o que ele escreveu aqui na primeira carta, no capítulo 1, vamos ler aqui 2 versos primeiro. Primeiro verso 1, que diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estamos falando do grande apóstolo Pedro, não é isso? Aos estrangeiros, aqueles que não eram judeus, aos estrangeiros dispersos, aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Betínia, todos os lugares de gentios. Pedro estava escrevendo, veja bem, aos gentios e não aos judeus. E veja no verso 5 o que foi que ele escreveu a esses gentios.
que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo, naquela geração, como disse Jesus de Nazaré. Então entenda, abençoados. Lemos aqui o 1 e o 5. Se os gentios, veja bem, se os gentios não fossem participantes dessa salvação, Pedro não teria escrito uma carta para eles com esses termos. Pedro não teria feito isso. Pedro não teria escrito para eles essa carta. Para a salvação, prestes já a se revelar. No último tempo, estava ali pertinho, Pedro escrevendo aos gentios. Alguma coisa que ia acontecer ali pertinho. E os gentios, que também eram participantes dessa salvação, precisavam estar conhecendo, estar inteirado desse assunto. E Pedro escreveu para os gentios. Se eles não fossem assim, Pedro não teria escrito. Esse assunto, abençoado, veja bem, vamos ler aqui o verso 10 primeiro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, que diz assim, da qual salvação, olha só, veja bem, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas também falaram que profetizaram da graça que vos foi dada. Esse assunto de salvação, tanto para judeu, para gentio, para todos os homens, esse assunto já vinha de longe. Isso não era assim um assunto novo, não era nada novo. E já vem lá do tempo dos profetas, que já falavam a respeito da salvação revelada na consumação dos tempos, ali no ano 70. Isso não é coisa nova. Muitos profetas, muitos falaram a respeito desse assunto. E um desses profetas que falou a respeito desse assunto foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele falou. Vamos ler aqui um dos profetas aqui preferido do apóstolo Paulo, né? Isaías capítulo 49, no verso 6. Olha, vamos ler aqui. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ó. Disse-lhe mais, pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, o povo de Israel, né, as 12 tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também, olha o que diz aqui a segunda parte do verso, também te dei para a luz dos gentios. Também, não somente para guardar as 12 tribos de Israel, mas também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A salvação, abençoados, a salvação para judeus e também para os gentios. A salvação, desde o tempo dos profetas, já haviam sido falado que a salvação seria tanto para judeus quanto para gentios. Salvação consumada no fim da lei de Moisés e no início da graça de Deus. Foi consumada ali na cruz por Cristo. Ali. Ele mesmo disse, está consumado na cruz de Cristo e na destruição de Jerusalém. Quando o próprio Deus ali veio sobre as nuvens. Quando Deus veio sobre as nuvens. Ou seja, fez correção, juízo sobre aquela nação. Mateus 24, 34, Jesus de Nazaré falou, não passará, porque esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Então, abençoados, aconteceu. Vamos ler aqui mais um verso aqui, ó. Atos, vamos avançar mais um pouquinho. Atos capítulo 13, verso 48. Olha o que diz aqui o escritor Lucas. E os gentios, olha como é que ele começa aqui falando. Os gentios, ouvindo isto, se você ler aqui o contexto, aqui os versos anteriores, vai ver que está falando a respeito do Evangelho da Graça. Isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para quê? Para a vida eterna. Todos que estavam ordenados para a vida eterna creram. E eram gentios. Não eram judeus, eram gentios. Não era somente aos judeus, os gentios também. É o que a Bíblia diz, abençoados. É o que a Bíblia diz, que a salvação não foi um ato exclusivo
que Jesus ali não foi exclusivo para os judeus, os gentios também, não é isso? Os gentios também. Então, veja bem, abençoado, veja bem, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo da graça. Ele é o apóstolo da graça. Mesmo, né, muitos aí neguem isso, de não, até alguns que pregam a graça, porque foi uma forma que houve de negar o que Paulo escreveu, dizer que não é predestinação, o diabo não está destruído, o pecado tem pecado sim. A forma que eles encontraram de combater essas verdades que Paulo trouxe lá do paraíso é afirmar que Paulo não é apóstolo. Se Paulo não é apóstolo, então o que ele disse não pode ser considerado. Mas o Evangelho diz, a revelação que ele recebeu, diz que Paulo é o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios. Primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no verso 7, ele diz ser mestre, doutor e apóstolo dos gentios. Ele disse isso, disse, mas não minto, eu não minto, essa é a verdade. Olha, em uma reunião que houve na igreja de Efésios, uma certa vez, lá, Atos capítulo 20, verso 30, o próprio Lucas, ele escreveu, ele disse que, Paulo falando lá com os líderes da igreja, lá com os principais, ele disse, que do meio de vós, do meio da igreja, se levantarão homens perversos. E ele falou, é do meio da igreja mesmo, não é que virão de fora não. Pessoas que, e se são da igreja de Paulo, eram homens que falavam da graça, que falavam abençoado, né? Uma vez salvo, sempre salvo, com uma só oferta nos fez perfeito para sempre. Eram esses homens que falavam isso, mas quando Paulo foi retirado, quando Paulo saiu de cena, quando ele foi recolhido pelo próprio Deus, esses homens se levantaram de não é isso. Abençoados, olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, ele diz que, diferente da incircuncisão, é anátema, é maldição. E eu tenho esses versos aqui com uma coisa muito séria isso aqui, porque nós temos ouvido aí, eu mesmo participei por 30 e poucos anos, só falando coisas diferentes do Evangelho. Só diferente. O Evangelho diz que nós não temos pecado, que Cristo tirou o pecado. O que eu pregava, o que eu ensinava, o que o abençoado Dino ensinava lá? Que tinha pecado. Isso é muito sério. Os nossos irmãos estão lá nessa maldição, porque essa é a maldição. Porque é diferente do Evangelho da incircuncisão. E ele ainda vai mais além. Mesmo que seja pregado por um anjo, mesmo se o anjo parar na tua frente de asa, e tudo, asa branca, né? Tudo ali, fala, olha, isso aí, isso que vocês estão falando, não, olha, se tiver aqui igual aqui o Evangelho, é verdade. Se tiver diferente, mesmo que seja um anjo, não serve, abençoado, não serve. E o que Jesus falou, ele falou, mas ele não pôde explicar. Ele não pôde, senão, é isso, por isso, não, porque o pacto não permitia. Mas ele mandou o Espírito da Verdade, que está no apóstolo Paulo, e explicar. Lá em Romanos capítulo 2, verso 16, ele disse que chegaria um dia, esse dia já chegou, que Deus julgaria os segredos dos homens segundo o evangelho da incircuncisão. Então, tudo que você quer saber, se realmente é uma verdade absoluta, toda a verdade, como Jesus de Nazaré falou, esse Espírito da Verdade vos levará a toda a verdade, você tem que se submeter ao evangelho da incircuncisão. Porque senão vai acontecer no que nós temos visto aí nos últimos dias, graças à internet, que me causa tristeza. Abençoados que vinham firmes, vinham a todo vapor, a 100%, de repente tudo mudou, tudo diferente, o que era certo virou errado, o que era errado virou certo, e mudaram o nome do pacto. Porque não se submete ao que está escrito no Evangelho. Não se submete. O que Jesus falou, Jesus não mentiu. O problema é que ele não explicou. Ele não explicou. Mas a verdade que o Evangelho explica, a explicação que traz o Evangelho, que tanto os judeus como os gentios são participantes da graça de Deus, são participantes da salvação.
Salvação, porque a salvação não é um problema de carne. Salvação não depende da carne, não depende se você é judeu ou se você é gentio. Isso já acabou. Na cruz, Cristo acabou com essas coisas. Foi no Espírito, desde antes da fundação do mundo. Somos todos filhos, somos todos salvos, independente se for judeu, se for gentio, independente de qualquer coisa. Então, abençoados, vamos aqui encerrar aqui. E mais um conselho, se me cabe aqui um conselho. Examine tudo. Examine tudo, não engula tudo que te botarem na sua boca, né? Como quando eu era criança, bem novinha, que a minha mãe me dava uns remédios, ela mandava eu abrir a boca e tinha que engolir o remédio sem entender, tinha que engolir, porque ela, não faça isso com o Evangelho. O que te derem, você analise, compare com o Evangelho, de Romanos até Hebreus. Compare, se tiver igual, se estiver de acordo, positivo, é verdade. Se não tiver, dá licença, mas para mim não serve. Então concluímos aqui em Hebreus, vamos ler esse nosso último verso aqui, Hebreus capítulo 9, verso 28. Abençoados, olha, deixa eu te falar outra coisa aqui, temos ainda 2 minutos. Nós não somos dono da verdade. Não somos dono da verdade. Não é isso? Porque quando nós começamos aí na religião, eu passei 35 anos falando Deus te abençoe. E eu garantia, brigava com alguém se me falasse que Deus não ia me abençoar. Mas o próprio Deus, né? O próprio Deus, com o passar dos anos, ele aqui clareou minha mente e me fez entender isso, que não é Deus te abençoe. Ele não vai me abençoar, ele já me abençoou. Eu recebo que ele faça você entender se o Evangelho da Graça. Somente em Cristo esse véu pode ser tirado. Hebreus capítulo 9, verso 28, olha o que ele diz. Ele diz assim, 9, 28. Assim também Cristo, veja bem, Cristo, oferecendo-se uma só vez, uma única vez, não é isso? Tinha uma tradução que falava uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Os nossos irmãos lá da lei estavam embaixo do pecado. Somente eles lá, que estavam submetidos lá à lei, que poderiam ser pecadores. Aparecerá, olha só, no futuro aparecerá, segunda vez, sem pecado, porque ele já tirou o pecado, não tem mais pecado. Aos que o esperam para a salvação. A salvação iria se revelar, iria se manifestar para judeus e gentios, que esperavam por essa manifestação, e que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ainda na geração de Jesus de Nazaré, como ele mesmo anunciou, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Houve uma troca, abençoados, houve uma troca de alianças, onde judeus e gentios participaram, todos os filhos de Deus, filhos no Espírito. Aos judeus foi dado lá a incumbência de usar a aliança da lei. Agora, aos gentios não, aos gentios somente a aliança da graça. Agora, tanto judeus como gentios que usam a mesma aliança, que é a aliança da graça de Cristo. O próprio Deus acabou com a aliança da lei de Moisés. Todos os filhos agora na mesma aliança. Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe aí a mensagem, por favor. É isso? Se inscreva no nosso canal aí do YouTube, por favor, né? Você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, se você não é inscrito, veja aí embaixo aí, inscreva-se e nos ajude a fazer essa palavra correr e ser glorificada. Acione aí o sininho aí, deixe um comentário na mensagem, diga o que você achou. Se você também não gostou, se você não concorda, por favor, fique à vontade. Temos recebido bastante correios de abençoados, alguns concordando, nos ajudando, colaborando para esse entendimento, mas também tem alguns que dizem, não, teve um abençoado que até me chamou de mentiroso, abençoado, né? Mas é o que está escrito, não tenho o que mudar, e nem posso mudar o que está escrito aqui no Evangelho da Graça. Então, abençoado, um ótimo domingo para você, recebo que hoje já seja um excelente dia, muito obrigado por você que está ao vivo aí até agora, o meu irmão Carlos Gomes, abençoado, orgulhoso de ti também, pelo trabalho que você vem fazendo aí na internet, pregando aí o Evangelho da Graça. Por favor, não pare, não desista, não é isso? Amanhã, talvez, eu penso que o nosso irmão Paulo Pires vai estar às 8 horas também falando, se for possível,
você acompanha ele pelo Facebook. Abençoado Lauro Lima, abençoado, não lhe conheço ainda, mas muito obrigado pela sua participação. O abençoado Dino Sano, eu fico até com vergonha de agradecer o abençoado. O abençoado é de um calibre aí, um anjo de um calibre excelente aí, que, né? Muito bom, muito bom. Abençoado, ótima semana para todos. Até a próxima reunião, assim querendo o nosso Pai Deus. Abençoados com todas as bênçãos.